Olá para todo mundo, eu sou a Camila Gonçalves e estamos no 23º Fórum Paranaense de Musicoterapia, um olhar para as práticas baseadas em evidências. E eu sou a primeira investigadora desse trabalho, que se chama Execução de Instrumento de Sopro Pulmonar Obstrutiva Crônica, ADPOC, Protocolo de Revisão Sistemática com Meta-Análise. Eu vou apresentar o protocolo para vocês e espero que a gente possa seguir conversando neste fórum em relação a esse e outros trabalhos. Então, aqui tem todos os autores. Esse é um trabalho ligado ao programa de pós-graduação em tecnologia em saúde. Eu sou doutoranda da PUC Paraná e também sou musicoterapeuta. E aqui tem a lista dos autores que desenvolvemos esse protocolo. Então, sou eu, a Paula Karina Rembecker, que é pós-doutoranda do programa, Leonardo Grilo Gomes, que é fisioterapeuta, Gabriele Serur, egressa já com seu mestrado, Paulo de Marquim Scarpin Hagemann, que já é doutora em psicologia e também musicoterapeuta, Mariana de Mello Gusso, doutora, psicóloga, e o Dr. Percy Nohama, que também é o meu orientador. E a gente vai falar então sobre essa proposta de revisão sistemática e meta-análise, explicar um pouquinho do porquê pesquisar essa intervenção em música na DPOC, estratégias de busca, estratégias de extração de dados e os resultados esperados. Então, um pouquinho da equipe em fotos. A gente está vendo o Leonardo, Mariana, a Paula Hagemann, Gabriele e eu nessa foto. Essa foto tem eu e o professor Percy, e eu e a Paula Rembecker, que é fisioterapeuta e também é pós-doutoranda do programa. Então, quando a gente vai falar de práticas baseadas em evidência, a gente pode se encontrar com essa ilustração, que é uma pirâmide. Ela vem falar sobre níveis de evidência dentro da pesquisa baseada em evidência, da prática baseada em evidências. E aí a gente tem informações como opinião de expert na base da pirâmide, depois estudos observacionais, como de coorte, e depois estudos experimentais envolvendo estudos randomizados, estudos não randomizados primeiro, depois os randomizados, e aí a gente tem recomendações a partir desses estudos, a revisão sistemática e finalmente a meta-análise. Então, a meta-análise é um estudo teórico, mas é diferente de uma revisão de literatura narrativa, porque ela visa trabalhar como se fosse um experimento e falar sobre os seus métodos a priori, para que eles possam também ser replicados num dado momento, e também saber como que chegamos a essa conclusão. A meta-análise também ela vai dar um dado quantitativo, que neste caso vai falar sobre o poder de evidência de uma intervenção com uma população específica para desfechos específicos. E nesse caso, a população é a doença pulmonar obstrutiva crônica, são pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma condição muito grave, ela pode ser incapacitante, levar à morte. Os dados das diretrizes GOLD falam de locais como nos Estados Unidos, em que é a terceira maior causa de morte, e também em outros locais, como no próprio Brasil. Está num ranking alto aí em relação à incapacidade e em relação a óbitos. Já existem registros de revisões sistemática com meta-análise com pessoas com DPOC. Então, essa obstrução do fluxo de ar que faz com que a respiração fique mais complexa, e todas as atividades de vida diária podem ser comprometidas, e inclusive questões emocionais, psicológicas e psicossociais. Uma meta-análise que eu coloquei aqui é do padrão Cochrane, de McNamara e colaboradores, que vai explorar o canto na DPOC.
e há outras meta-análises que exploram a música no geral. Porém, no nosso caso, a gente quer explorar o uso de instrumentos de sopro na DPOC enquanto intervenção, né? Então, a execução desse instrumento de sopro em que a pessoa vai ativamente tocar. Porque há uma semelhança de tocar instrumentos de sopro e a respiração frenolabial, que é usada no tratamento padrão, ou seja, na reabilitação pulmonar ou respiratória, a qual pessoas com DPOC são recomendadas a ir e a fazer para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, a nossa pergunta é essa: tocar instrumento de sopro é uma intervenção eficaz para proporcionar melhora da função pulmonar, da força muscular respiratória e da dispneia em adultos com DPOC? Para isso, a gente fez a estratégia PICOT, né, de acordo com as diretrizes PRISMA, em que participantes nós temos adultos com DPOC em qualquer tipo de setting, pode ser educacional, pode ser hospitalar. A intervenção vai envolver a execução de instrumento de sopro, facilitado por um musicoterapeuta ou por outro profissional, tanto da saúde quanto da educação, profissionais da música também. O comparador envolve um tratamento padrão ou outro tratamento como comparador. O desfecho ou os outcomes, os desfechos primários estão na nossa pergunta de pesquisa, que são função pulmonar, força muscular respiratória, capacidade funcional e dispneia, que é a sensação de falta de ar. E os secundários são ansiedade, depressão, qualidade de vida relacionada à saúde, número e duração de exacerbações e também de hospitalizações e outros efeitos adversos. Tipos de estudos são estudos controlados randomizados ou estudos controlados sem randomização, mas todos com um grupo controle. Então, as bases de dados nas quais nós propusemos, né, buscar esses estudos são 10 bases, então a PubMed, da Medline, Embase, Cochrane, Sinal, Scopus, PsycInfo, Web of Science, a base Pedro, que é uma base da fisioterapia, ERIC e a Lilacs. Também a Clinical Trials, que é uma base que traz protocolos de pesquisa, ou seja, que estejam em andamento ou que ainda não estejam publicados. A Cochrane já está ali. E também a literatura cinza, ou seja, referências dos estudos incluídos. A gente vai olhar na lista de referências, ver se encontramos algum estudo que obedeça, esteja incluído dentro do PICOT que a gente mostrou. Consultas a especialistas a partir do expertscape.com, que é um site em que a gente pode encontrar especialistas na DPOC e na música. Revistas e anais de congressos também de musicoterapia, que não estejam indexados nessas bases, também estão aí na nossa busca. A varredura, ou seja, de todas as buscas a gente vai procurar as duplicatas, retirar as duplicatas e colocar nesse software que é de inteligência artificial, é um portal chamado Ryan, e teremos 2 avaliadores independentes, ou seja, 2 pessoas que vão ter esse nível de cegamento on, que é aquele blind on ali da figura do Ryan, e eles irão ler abstract, né, resumo e título desses estudos e também irão verificar se eles atendem ou não os nossos critérios de inclusão. Há um terceiro avaliador para reunião de consenso ou para decidir algum caso em que haja divergências aí entre algum estudo. Também lembrando que na nossa busca a gente não vai ter filtros em relação à língua nem em relação à data. E a extração de dados, também em casos de alguns estudos que a gente precise ler ele na íntegra, a gente também vai fazer isso. A extração de dados também envolve 2 avaliadores independentes, em princípio no formulário piloto, que foi desenvolvido a partir das diretrizes da Cochrane, que é um dos maiores portais, talvez o mais importante em relação à revisão sistemática, e também as diretrizes da Robb. A Sherry Robb, ela é a primeira autora de de uma diretriz e dessa diretriz também de uma revisão sistemática, que foi de 2018, que são diretrizes para reportar estudos clínicos
com intervenções com base na música. E esse é um dos casos em que essa diretriz também se encaixa para a gente formular esse formulário. A gente também vai fazer a avaliação do risco de viés de cada um dos estudos. Ou seja, o viés é algo que pode comprometer os resultados ou a qualidade da evidência, e existe todo um conjunto de regras aí para que se evite o viés ao máximo, né? E, então, existem viés de seleção, quando não se randomiza, existe o viés quando o participante sabe se ele está num grupo controle ou num grupo experimental a priori, e etc. E existem escalas que medem esse risco de viés, e nós usaremos a escala Pedro. É uma escala que está ligada àquela base de dados que eu comentei anteriormente, que é a base Pedro, e na base Pedro você tem inclusive o score dessa escala de todos os estudos indexados, claro que menos a revisão sistemática, mas os estudos clínicos sim. Então nós usaremos a escala Pedro para isso. E a meta-análise será realizada quando houver possibilidades, ou seja, quando a gente encontrar intervenções a participantes, são pessoas com DPOC, e envolvendo o instrumento de sopro em que ele esteja ou ela esteja tocando esse instrumento, ou seja, de maneira a ser um método expressivo ou ativo, e que a gente tenha também um reporte aí do grupo comparador e também dos desfechos que a gente selecionou para essa revisão, que no caso são 10. Então, se isso estiver tudo semelhante, vai ser usado o software HeavyMan, que é o software da Cochrane, e para que a gente faça essa meta-análise, pode sair uma meta-análise por desfecho, de acordo com o que a gente encontre em termos de busca. E depois da meta-análise, é também necessário que a gente faça avaliação da qualidade de evidência. E para isso a gente vai usar o GRADE. Então, o GRADE é um resumo, né, de todo esse nome: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations. Então, é como a gente pode avaliar a qualidade da evidência para cada desfecho, de acordo com cada um dos estudos. E os resultados esperados? Bom, é uma pesquisa que está em andamento, e a gente, pelo que a gente já viu, a parte piloto de busca fez com que a gente pensasse num resultado que envolvesse primeiro variabilidade, ou seja, diversos settings, ou seja, educacionais, hospitalares, de locais diferentes, as intervenções musicais diferentes, ou seja, algumas podem ser feitas por musicoterapeutas formados, outras por outros profissionais da saúde ou da música, como educadores musicais, e instrumentos musicais também diferentes. Então, alguns podem usar a gaita, outros podem usar o kazoo, outros podem usar a escaleta e assim por diante. Como eu falei, é uma pesquisa que está em andamento. O nosso intuito é reportar esses resultados numa publicação, num artigo, e esperamos que esse ano ele possa ser escrito e avaliado. E para essa escrita do artigo, a gente vai usar também as diretrizes PRISMA, que é Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Então, a partir dessas diretrizes, a gente também já tem usado ela para fazer o estudo, esse protocolo de estudo, e depois também para fazer essa escrita. E esse estudo também, o protocolo dele já está registrado no Prospero. Então, o Prospero é esse registro internacional de revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Pode se registrar no Prospero. E aqui está um print do nosso registro, ele já tem o seu número, como vocês estão vendo ali embaixo, né? E já é possível fazer então, uma citação desse estudo. Aqui estão algumas referências que a gente usou para fazer o protocolo.
E aqui está o meu muito obrigada pela atenção. Tem uma ilustração com o Pixinguinha, com o Beethoven, quem sabe, né, tocando o kazoo, que também é considerado um instrumento de sopro, apesar da gente usar também a voz, né? E, finalmente, da flauta doce. A flauta doce é um dos meus instrumentos e, e essa é uma pequena parte do meu doutorado. Tem sido uma alegria trabalhar com essa equipe e proporcionar esse tipo de evidência, né? Ter esse intuito de proporcionar esse tipo de evidência para que a gente tenha, assim, mais uso de instrumentos de sopro para melhorar tanto questões emocionais, sociais e também respiratórias e físicas de pessoas que têm questões respiratórias. Então, nesse caso, é a DPOC. Muito obrigada pela atenção. Aqui também está o meu contato, o meu registro na Associação de Musicoterapia do Paraná. Grata pela organização, pela possibilidade de estar aqui e seguimos em contato. Até a próxima!